Olá, tudo bem? Estamos iniciando aqui pela Módulo FM mais uma edição do Módulo Saúde dentro do Jornal da Módulo FM. E a partir de agora você me acompanha através das plataformas digitais, Facebook ao vivo, YouTube ao vivo e, é claro, no seu radinho tradicional. E mais uma vez, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Otávio Cia, proctologista. Doutor Otávio, seja bem-vindo aqui à Módulo FM, mais uma vez aqui no Módulo Saúde. Boa tarde. Olá, Jane, um abraço aí a você, um abraço a todos os amigos que acompanham o Módulo Saúde. Mais uma vez um prazer retornar aqui para falar de um assunto tão importante. Muito bem, o tema, desse Módulo Saúde é Março Azul, que remete ao câncer de intestino. É isso? É isso mesmo. Esse mês de março, seguindo aquela tradição dos meses com as cores, foi definido que o março seria o Março Azul para prevenção do câncer de intestino, que é o segundo câncer mais comum. Por isso essa importância da gente falar. Em homens, ele só não é tão comum como o câncer de próstata. Então o câncer de próstata é o primeiro, de intestino o segundo. E em mulheres, o mais comum é o de mama, sendo o intestino também o segundo lugar. A gente estima aí uma quantidade muito grande de casos que precisam de alerta para poder ser prevenido. Doutor, como você vê essa divulgação, especialmente nesse mês? Eu acho isso importantíssimo, Jane, principalmente pela questão da conscientização das pessoas. A pessoa ter conhecimento. A gente conversa, explica e participa das campanhas e muitas pessoas não sabiam. Eu falo assim, você sabia que o câncer de intestino é possível de ser prevenido? A pessoa assusta, fala, não, achei que era uma fatalidade. Eu falo, não, ele pode ser prevenido. Tem uma frase muito forte que fala que hoje só tem câncer de intestino quem quer. A pessoa que não se previne. Por quê? O câncer de intestino ele não começa como câncer. Ele começa como uma verruguinha pequena no nosso intestino que chama pólipo, que quando ela é descoberta e retirada a tempo, evita-se que aquilo lá cresça, evolua e vira um câncer de intestino. Então essa divulgação, que a Módulo Saúde vem fazendo, que você sempre bate nessa tecla, nós também através de redes sociais, é um movimento nacional que envolve a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Sociedade Brasileira de Gastro, Sociedade de Endoscopia, que o Brasil inteiro mobiliza-se, na verdade o mundo inteiro, o Março Azul é um evento mundial para a prevenção do câncer de intestino. Só a título de informação, doutor, provente para o internauta, é o mesmo procedimento que eu realizei, encontrei uma verruguinha. Exatamente. E não deu nada. Exatamente. Então, como que é feita essa prevenção? Nós temos duas formas. Tem uma forma mais simples, preliminar, que é com um exame de sangue chamado sangue oculto nas fezes. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Esse exame é o seguinte, o paciente colhe um pouquinho de cocô normal dele, põe no potinho, leva num laboratório de confiança e é feito alguns testes procurando resquícios de sangue naquelas fezes. A outra forma, que é uma forma melhor e que consegue detectar mais lesões, é através da colonoscopia, que é aquele exame que você fez, que é um exame muito tranquilo, Faz com o paciente sedado, dorme, não vê nada, Não vê nada. E aí o aparelho entra, pesquisa todo o intestino, filma, fotografa, e se caso ele encontre a verruguinha, que é o pólipo, que normalmente tem 5, 10, 15 milímetros, esse pólipo é retirado, o local dele é cauterizado, e aí nós bloqueamos aquela sequência. Aí o paciente evita que aquilo lá venha evoluir para um câncer de intestino. Agora, doutor Otávio, quais são os principais fatores de risco associados ao câncer de intestino? São vários fatores de risco. O principal deles é a idade. Quanto mais idoso, quanto mais velha a pessoa, maior o risco. Por isso que hoje em dia está indicado o início da prevenção aos 45 anos. Então todo mundo aqui que nos ouve, que nos assiste, que tenha 45 anos ou mais, é importante que converse com o seu médico para saber qual a melhor estratégia para a prevenção, ou então entrar no site do Março Azul, que é o www.marçoazul.com.br, o Março sem cedilha. Outro fator de risco é a má alimentação. A pessoa que tem uma dieta com pouca fibra. A gente sabe que as fibras são fatores protetores. E fibras, alimentos normais, verduras, legumes, frutas, os alimentos integrais. Tabagismo é um fator de risco altíssimo, que também deve ser evitado. E os alimentos ricos em condimentos e ultraprocessados, principalmente os alimentos defumados, alimentos que levam muitos conservantes, esse tipo mortadela, bacon, essas coisas defumadas, também são fatores de risco. E quais os sintomas podem indicar a presença de câncer de intestino?
Isso aí é muito interessante, foi bom você ter perguntado, porque na fase inicial não tem nenhum sintoma. E é na fase inicial que a gente consegue curar o paciente. Quando o câncer de intestino é diagnosticado numa fase mais avançada, o tratamento é bem mais difícil. Então, na fase inicial, não sente nada. Não dói, não sangra, não emagrece, não sente nada. Quando começa a ter alguns sintomas, e o principal deles é a presença de sangue nas fezes, pode ser que já tenha algum tipo de lesão. Embora, gente, isso é importante para não assustar ninguém, que sangue nas fezes podem ser várias coisas, né? E são principalmente coisas benignas, né? A causa mais comum de sangue nas fezes é hemorroida. E hemorroida não tem nada a ver com câncer. Hemorroida não é câncer, hemorroida não vira câncer. Hemorroida é uma veia, como se fosse uma varizes ali. Agora, o paciente que viu sangue nas fezes não deve ir lá na farmácia comprar uma pomadinha e achar que não é nada. Precisa olhar para saber. Outros sintomas: dor abdominal, alteração do ritmo do intestino, pessoa que tinha um intestino que funcionava bem e prende, ou um intestino que era preso e fica solto, isso também é um sintoma. O emagrecimento sem uma causa definida, quando o paciente começa a perder peso, esses são os principais sintomas, mas é importante lembrar que no começo não causa sintomas, por isso que a prevenção deve ser antes dos sintomas. Como é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico é por colonoscopia, que é aquele exame que nós comentamos, né, que é uma endoscopia do intestino, que é indolor, super seguro, rápido, e também uma biópsia. Então, uma vez que o aparelho, né, o colonoscópio, com o médico que está executando o exame, suspeita de algum tipo de lesão, o aparelho ele tem uma pinça que consegue colher alguns fragmentos daquela lesão. Esses fragmentos são encaminhados para o laboratório, através de uma biópsia, e nessa biópsia nós podemos fechar o diagnóstico. E doutor Otávio, quais os tratamentos disponíveis para o câncer de intestino? Isso é importante também porque no começo esse tratamento pode ser feito até pela própria colonoscopia. Olha que interessante, a gente consegue fazer algumas cirurgias por colonoscopia que evita que o paciente precise de uma cirurgia. Quando o tratamento ou a lesão foi diagnosticada um pouco mais avançada, então o tratamento é eminentemente cirúrgico. Então é feita uma cirurgia onde é retirado aquele segmento. Essa cirurgia hoje é feita aqui em Patrocínio, né? Existe uma equipe do Hospital do Câncer que vem aqui em Patrocínio, faz esse tipo de cirurgia. Esse fragmento, esse pedaço do intestino é encaminhado para exame e, dependendo do grau, é necessário quimioterapia ou não. Então você vê, né, gente, que o tratamento do câncer é muito mais complicado do que a prevenção. Então o paciente consegue fazer uma colonoscopia de 5 em 5 anos, muito dificilmente ele vai ter um câncer. E é de 5 em 5 anos, então não é um exame que precisa fazer todo ano. Então a gente bate na tecla aí do antes prevenir do que remediar. Já citou aqui, mas eu vou fazer essa pergunta novamente, doutor. Há cura para câncer de intestino? Muita, muita cura. E isso é algo que nós conversamos muito com os pacientes, porque antigamente, né, Jane, ainda existe um estigma. O diagnóstico de câncer era uma sentença de morte. Antigamente era uma sentença. Quando o médico falava para o paciente, você tem câncer, o paciente, ali na cabeça dele, no emocional dele, ele estava morto. Não havia saída, não havia solução. E hoje nós temos casos e mais casos, né? Talvez centenas de casos que nós conhecemos, que nós conduzimos, de pacientes que ficaram curados do câncer. Mas tem um detalhe: o diagnóstico precoce. Então nós precisamos descobrir no começo, precisamos que as pessoas se cuidem, né? Que as pessoas conversem com os seus médicos, quem tiver mais de 45 anos, para já traçar uma estratégia de prevenção para que ela não tenha o câncer de intestino, de próstata, de mama, de colo do útero, porque são todos tumores aí que podem ser prevenidos ou mesmo diagnosticados precocemente. Doutor, quais são os avanços recentes no tratamento do câncer de intestino que o senhor tem acompanhado? São vários avanços, né? Então, na colonoscopia, já existem algumas cirurgias feitas por colonoscopia que evita-se que o paciente tenha que se submeter a uma cirurgia aberta, né, grande, de ressecção do intestino. Na cirurgia, também avançou-se muito, principalmente com a laparoscopia, que é aquela cirurgia por vídeo, onde é uma cirurgia menos agressiva para o paciente. A gente tem visto muitos avanços. Hoje, inclusive, essas cirurgias nos grandes centros já é feita, inclusive, por robótica. Então, eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas cirurgias robóticas lá no hospital de Barretos, o que é espetacular.
né? É uma tecnologia que logo, logo vai chegar e vai estar acessível para todos, eu espero. E na parte da quimioterapia também, existem alguns testes genéticos nos tumores que a gente consegue fazer uma quimioterapia mais específica, mais direcionada para aquele paciente. Então os avanços são muitos e isso a gente tem visto que tem aumentado muito a sobrevida, né? Os pacientes com o diagnóstico de câncer têm vivido mais tempo e com uma qualidade muito melhor, fora a grande quantidade que são curados. Pelo que o senhor tem acompanhado, doutor Otávio, quais são os principais desafios enfrentados por pacientes com câncer de intestino durante o tratamento? O principal desafio que eu vejo no começo, hoje em dia, é a quebra do preconceito e a necessidade, e o paciente se conscientizar que precisa prevenir. O que a gente ouve é assim, eu não sinto nada, eu não vou no médico, eu não sinto nada, não sinto nada. E aí aquilo lá vai passando, quando vai ao médico com algum sintoma, normalmente já tem-se alguma lesão, que normalmente o tratamento é mais difícil. Agora, o tratamento do câncer, uma vez que é diagnosticado, realmente é um grande desafio. E a gente precisa abraçar aquele paciente, não só na forma física, mas também na forma psicológica e emocional. Porque é um diagnóstico muito complexo, muito estigmatizante, né? Então, aquele paciente ele precisa ter confiança que ele vai vencer, ele precisa ter vontade para poder lutar. O paciente vai ao médico, já no hospital, umas 200 vezes, talvez até mais. Colhe exame de sangue, faz tomografia, vai em consulta com 1, 2, 3 médicos diferentes. O paciente, quando trata em outra cidade, né, tipo Barretos, você pensou ir voltar a Barretos, o transporte. Então, é uma doença de tratamento muito complexo. Felizmente, o Hospital do Câncer de Patrocínio tem se tornado uma realidade, né, cada vez mais próxima. Né? Hoje já são feitas cirurgias, quimioterapias. Os exames de colonoscopia são disponibilizados também pelo Hospital do Câncer para os pacientes do Hospital do Câncer. Então, a gente tem observado esses avanços. Mas os desafios para o paciente com o diagnóstico são desafios gigantescos. Algo mais, doutor, nessa sua participação conosco aqui, que o senhor gostaria de acrescentar aos nossos ouvintes, aos nossos internautas com esse tema? Agradecer, né, o espaço, né, a gente sabe da audiência que tem o Módulo Saúde, as pessoas sempre repercutem conosco aí após a nossa participação, e o recado principal é esse, Júnior. Você que tenha 45 anos ou mais, do sexo masculino ou do sexo feminino, procure se informar, converse com seu médico, saiba quais as formas de prevenção do câncer de intestino para que você consiga prevenir e ter uma qualidade de vida boa, chegue aí na sua velhice com uma boa qualidade de vida, sem doenças, para poder curtir a vida, que é muito bom. Muito bem, né? Conversei aqui com o Dr. Otávio Cia, proctologista, que participou conosco aqui no Módulo Saúde desta quinta-feira. De repente você perdeu a entrevista, está lá no Facebook e no YouTube da Rádio Módulo FM. Então todos, uma ótima tarde e até na próxima quinta-feira. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.